Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho a respeito dessa espécie, né? É a Cattleya triane. A Cattleya triane é uma espécie, né, originária da Colômbia, certo? Essa planta foi nomeada aí a flor símbolo, né, do país em 1936, em novembro de 1936, certo? É uma das mais belas cattleyas aí estrangeiras, né? Que podemos cultivar facilmente aqui na nossa região, aqui em Goiás, no caso, que é um clima muito quente, né? E com pouca umidade, mas e com algumas adaptações simples aí a gente consegue o cultivo perfeitamente dessa maravilhosa espécie. Essa planta aqui em si, em qual que eu estou mostrando para vocês, é a Cattleya triane com color suave, certo? Vocês podem estar vendo aqui a classificação de cor das Cattleyas, né? Temos várias classificações, né? Temos as tipo, temos cerúleas, temos flâmeas, concolor, suaves, albenses, albas, né? Então temos aí uma grande variedade. Essa planta em específico é a concolor suave. Por quê? Concolor suave. Ela é concolor, né? Por apresentar em suas pétalas e sépalas uma única cor. Pétalas, sépalas e até mesmo no labelo. Pode ver que é uma cor única, né? Retirando, é lógico, esse amarelo, mas esse é uma característica de toda a planta. Então essa a gente não conta, a gente conta essa parte aqui, pétalas e sépalas, né? E essa coluna do labelo. Então, assim, essa planta, vamos tentar mostrar aqui para vocês na claridade um pouquinho, ela tem uma única cor, certo? E suave porque ela não é alba, porque o albo ele tem que ser completamente branco, né? E essa planta é um rosa muito clarinho, quase que imperceptível, certo? Mas ele tem esse rosado. Aqui no labelo dá para se notar um leve sopro rosado. Então isso classifica essa planta como suave. Então ela acaba sendo classificada aí como uma concolor suave. Essa planta ainda não foi batizada, né, com um nome de cultivar, no caso. É uma planta nativa, certo? Essa planta foi coletada. Então, assim, há muito tempo atrás, eu acabei adquirindo com um amigo, no qual teve o prazer, né, de estar indo até o habitat dessas plantas e estar coletando esse belíssimo exemplar. São plantas que não têm, vamos dizer assim, alguma exigência específica no cultivo, tá? São plantas que vocês podem cultivar facilmente junto com as demais cattleyas. A única coisa no qual a gente se deve atentar, né, não é algo assim que, se não tiver, minha planta vai morrer. Não. É sempre bom a gente atentar um pouquinho, né, no enraizamento dessa planta, certo? Porque ela é uma planta que não emite muitas raízes igual às demais cattleyas. Que temos cattleyas aí que conseguem emitir uma quantidade imensa de raízes e acaba fazendo ali aqueles enchendo mesmo o vaso, né? Essa planta ela emite sim, né, uma boa quantidade de raiz, o necessário para ela estar vegetando perfeitamente, né? Aqui, como vocês podem ver, ó, esse vaso aqui, a quantidade de raiz, tá vendo? É bem pouco o que ela lança de raiz. Mesmo a gente utilizando enraizadores e tudo, ela lança poucas raízes. Aqui, ó, esse vaso já deu mais raiz, tá vendo? Mas por quê? Ela tá abrindo uma bifurcação, duas frentes. Então, essa quantidade de raízes para duas frentes. Esses dois vasos são a mesma planta. Vocês podem ver aqui. Essa aqui já está com a floração um pouco passada, certo? Mas o interessante que eu queria mostrar para vocês também é o seguinte.
As duas plantas aqui, tirando a coloração, né, se for julgar por forma, vocês podem ver que essa planta aqui tem um labelo mais avantajado, né? As pétalas são mais largas e ela tem um fechamento melhor. Essa outra planta aqui já tem as pétalas mais estreitas, um labelo mais pequeno, né? Então aqui, ó, tá vendo? A diferenciação das plantas. Mas isso é devido que essa planta aqui foi a minha matriz, né? No caso aqui. Por quê? Foi a primeira planta, né? A única planta que eu tinha até então. Essa planta, o ano passado, eu fiz o replante dela, certo? E acabei dividindo a toceira. Era uma toceira só. Eu acabei dividindo e fazendo esse outro vaso. O que acontece? Por mais que as plantas, né, as catleias em si, estejam no mesmo ambiente, sejam cultivadas pela mesma pessoa ali, naquele mesmo orquidário, no mesmo local, quando se faz um corte, independentemente que seja de 3 bulbos, de 5 bulbos, ou aqui, ó, como a metade da toceira em si, tá vendo? Uma das partes vai ficar mais fraca, vai dar variação na forma da flor, na coloração, então isso interfere. Como vocês podem ver, tá uma planta muito forte, bem saudável, tá vindo floração aqui em outra espátula aqui também, né? Mas ela vem inferior a esta, sendo que é a mesma planta, certo? Essa planta aqui já tem 2 frentes também, né? Tá uma planta bem forte. Tá vindo floração aqui também em outra espátula. Então as condições dela estão praticamente a mesma coisa. Mas essa variação vai ocorrer devido a essa aqui ter sido removida desse vaso. Então a partir do momento que você remove uma planta, tanto como um corte ou como um replante, a planta vai sentir, ela vai enfraquecer, você vai ver o sinal nela na floração, ou no vegetal, ou no enraizamento, né, no caso, que vocês vão ver que vai ter essa diferença. O pessoal muitas vezes compra uma planta, né, pela internet, ou troca com um amigo e tal. A planta está sem flor, ela tem a foto da flor, isso acontece muito com valquerianas também. E então assim, a pessoa tem a foto da flor. É uma planta bem redonda, bem preenchida, com muita textura, né? Com a textura bacana, um vegetal bacana. Quando a pessoa vai adquirir o corte daquela planta, a planta vai pegar e vai enfraquecer. Aí na primeira floração a planta vem completamente diferente, né? A planta vem diferente ali e a pessoa fica brava. Ah, mas eu comprei a planta e tal, era para ser a fulana de tal e veio essa planta totalmente diferente. Não é que seja outra planta, mas sim porque a planta só vai instabilizar a floração após a segunda floração, iniciando a terceira, certo? Então, pessoal, acontece isso muito. Já vi muita briga feia a respeito a isso, certo? Porque varia bastante. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês mostrando também a respeito das valquerianas, né, que é um foco aí que o pessoal concentra mais, né? E é mais visível essa mudança, porque aqui, pessoalmente aqui, só de olhar a gente vê que parece que não é a mesma planta, né? Essa aqui até saiu mais rosada do que essa. Então assim, mas na câmera aqui em si não dá para ver certinho, né? Infelizmente não dá para se ter uma noção muito clara a respeito, né? Assim, o tamanho da flor também, olha o tamanho dessa, olha o tamanhozinho dessa perto agora, deu para ter uma base. Então isso muda muito. Então, pessoal, é sempre bom atentar a isso. A gente aguardar, espera, a hora que fizer a segunda floração, terceira floração, aí sim, a gente vai ter uma base do que é que a gente adquiriu, do que foi passado pra gente aí, certo? Então, assim, voltando lá ao cultivo. Planta que gosta de uma área não muita luz, né, como não um excesso de luminosidade, eu aconselho cultivar essa planta, sinceramente, em 80%. 70% para catleias, né, é o ideal.
Mas para essa aqui eu aconselho um 80%, um lugar mais sombreado. Eu já tive essa planta, já fiz teste com elas, né, em sombreamento de 50%, de 70% e 80%. Onde a floração dela não altera, né, em quantidade de flores e essas coisas. Não altera. A única coisa que alterou nela foi o vegetal. Quando ela está em uma luminosidade mais excessiva, ela fica uma planta meio amarelada, muito, assim, com cara de doente, vamos dizer assim. Ela não fica uma planta bonita. Por mais que você dê umidade a ela também, ela não fica com esses bulbos assim, ó, cheinhos, tá vendo? Até brilhando. Elas ficam com um bulbo murcho, parecendo que está desidratado. Então é sempre bom estar dando para ela um local mais protegido, né? Pelo menos aqui na região de Goiás, Mato Grosso, né, que é mais quente. Agora já pro sul não, lá é mais fresco, então aí é mais tranquilo, né? E outra coisa, a umidade, né? Essa planta gosta um pouco de umidade, né? Então assim, como o meu clima é muito quente, eu utilizo aqui, né, a macadâmia, carvão, fibra de coco e casca de pinhos, certo? Só que, em vez de usar a macadâmia triturada, né, que muitos não gostam, realmente, para algumas catleias, isso aqui, ó, se chama morte da planta, porque esses copinhos, tá vendo? A macadâmia é um coquinho. Quando ela quebra, ela não vem moída, né? Só quebrada assim, uma vez, ela fica esse copinho. Esses copinhos acabam se enchendo de água nas regas, né? E acaba apodrecendo as raízes da planta. E então, para muitas catleias, muitas espécies em geral, porque não só catleias, mas outras também, acaba prejudicando o desenvolvimento. Já essa espécie em si, ela gostou bastante, né? Ela está desenvolvendo bem, ela está mostrando um bom resultado em cultivo. Então, é o que significou o quê? Ela gostou, porque esses copinhos vão reter mais umidade, né? Vai ajudar mais na umidade. Então, se você não tem a macadâmia, não tem problema. Adicione um pouco de esfagno, né? Pode colocar a brita zero também no substrato, porque para ficar mais arejado, né? Então, assim, ventilação é essencial. A ventilação não é algo que é indispensável para toda espécie, né? Para toda planta em si. Mas atentar um pouquinho também à umidade. Tirando isso, é uma planta tranquila, tá? Muito fácil de cultivar. Indico aí para iniciantes. É uma planta que temos um grande leque aí de colorações, né? Temos elas bem escuras, né? Tem clarinha sim, tem a cerulha, que é aquelas que a gente chama de azul, né? São azuladas, mescladas. Eu tava com uma cerulha florida, mas infelizmente não deu para filmar ela no dia. Acabou passando a florada e eu perdi a oportunidade. Mas logo logo ela tá florida novamente e eu mostro para vocês. Tá bom? Então, pessoal, adubação. Adubação, sempre uma adubação balanceada. É muito importante, certo? Para as plantas desenvolver. Então, assim, é uma planta bem tranquila. Sempre atentar aí. Não é algo que não dê para fazer, né? Assim, se eu não fizer, minha planta vai morrer. Se eu não der uma umidade excessiva, minha planta morre. Se eu não pôr ela num lugar muito claro, minha planta vai morrer. Não, a planta não vai morrer. É uma planta muito resistente, tá bom? Então, como se ele só reforçando, é uma planta muito resistente, uma planta muito fácil de cultivar. Só que, com esses detalhes, a gente se atentando, você vai ter uma planta mais bonita, né? Uma planta mais atraente, com vegetal bonito, uma floração bonita. Então, o legal é isso, tá bom? Então, pessoal, o que temos para falar dessa planta, mas é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí. Deixe dúvidas ou sugestões também para novos vídeos no comentário, tá bom? É sempre bom aí tá ajudando o canal a crescer também. E se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, ative o sininho, né, para receber as novas
novos vídeos aí, receber notificações de novos vídeos. E logo mais teremos outras espécies aí apresentadas para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.